Há muito tempo atrás, havia uma viúva que morava com seus 3 filhos. Eles eram muito humildes, muito pobres. Os filhos faziam pequenos trabalhos, como cortar a grama, ajudar em pequenos afazeres, arrumar algumas coisas para outras pessoas, enquanto a mãe vendia lenha e tecia brocados. Ela era uma exímia tecelã. Todos ficavam encantados com as cores, com aqueles desenhos feitos naquela seda. E todas as vezes ela fazia e vendia no vilarejo. Era conhecida por esse trabalho e era o que lhe dava sustento e aos seus filhos. Um dia, quando ela foi para a cidade levar os seus tecidos para vender, numa loja algo lhe chamou a atenção. Ela chegou mais próxima e viu um quadro que ela jamais tinha visto. Tinha uma linda mansão. Ao lado, um lago com peixes dourados, um lindo jardim, algumas árvores frutíferas, alguns animais que estavam ali, galinhas que ciscavam e patos que estavam ali a percorrer naquele quadro. Aquela imagem a encantou. Ela suspirou e ficou imaginando como seria morar num lugar desses. À noite, enquanto jantava com seus filhos, ela foi se a falar rapidamente sobre o quadro que ela tinha visto. Ai, como eu seria feliz em morar num lugar desses. Os filhos mais velhos deram risada da mãe e falaram: minha mãe, nós somos pobres demais. Quem sabe numa próxima vida a senhora nasça com outro destino. E quem sabe possa estar numa casa como essa. O filho caçula olhou com todo carinho e disse: minha mãe, você não pode ter isso agora, mas quem sabe possas colocar em seu brocado toda essa imagem. E aquela ideia acalentou o coração daquela mulher. No dia seguinte, ela se levantou e já pôs-se a tecer. E foi tecendo, dia após dia. Os filhos mais velhos começaram a ficar preocupados. Nossa mãe não vai fazer mais nada para vender? O caçula falou: deixa nossa mãe, ela já trabalhou tanto, deixa ela fazer isso por ela. E assim, dia após dia, aquela mulher jogava a lançadeira para um lado e para o outro. E o desenho foi se apresentando. No primeiro ano, alguns fios dos seus cabelos grisalhos caíram ali no brocado e formaram a fumaça que saía da chaminé. No segundo ano, dos seus dedos esfolados caiu uma pequena gota de sangue e formou-se um grande sol vermelho que iluminava tudo. No terceiro ano, porque foi demorado esse trabalho, uma lágrima dos seus olhos caiu e formou-se um lindo lago, onde as flores de lótus podiam aparecer e pequenas carpas passearem por ali. Quando aquele brocado ficou pronto, ela estava muito feliz e chamou os filhos para olhar. Levou até a frente da casa e colocou o sol. Acontece que um vento rápido chegou e levou, tirando das mãos dela aquele brocado, e levou para bem longe. Ela ainda correu para tentar pegar, mas desapareceu. Ela ficou ali, parada. Ela não sabia o que fazer, era tudo que ela tinha. Ela colocou o seu sonho ali e ela pôs-se a chorar. Ela chorou e nem se movimentava ali, tentando entender por que ela havia perdido. Os filhos tentaram levá-la para dentro de casa, mas não conseguiram. O caçula chegou e olhou para ela. Abraçou. Mamãe, entre. Daremos um jeito de achar o seu brocado. E assim, ele levou a mãe para casa. E aquela mulher começou a definhar. No dia seguinte não queria mais comer. Com o passar dos dias, nem beber água queria mais. Ficou ali, na cama,
perdendo toda a sua vitalidade. E os filhos, com o passar dos tempos, começaram a se preocupar. O que seria da nossa mãe? O mais velho então teve uma ideia, sairia em busca do brocado aonde quer que fosse. E assim ele saiu nessa jornada. Passou por diversas cidades, andou ali e acolá, perguntando se alguém tinha visto aquele brocado. Ninguém. E ele foi até a direção do leste. Quando chegou num lugar muito remoto, ele encontrou uma velha com os cabelos brancos, desdentados, ali sentada na frente de uma gruta. Do lado dela, um cavalo de pedra e uma árvore com frutos vermelhos. Foi quando ele chegou perto dela e perguntou: a senhora viu um brocado? Um brocado muito diferente. Ah, eu vi sim. De quem é? Ah, da minha mãe, ela está doente porque roubaram o brocado dela. Desapareceu. Aquela senhora olhou e disse: eu sei quem está com ele. As donzelas da Montanha do Sol. Roubou o brocado da sua mãe. Mas não será fácil de você resgatar. Terás que ter muita coragem. E aí ele perguntou: mas o que eu tenho que fazer? Você terá que arrancar 2 dentes da sua boca, colocar nesse cavalo de pedra que está aqui. Ele deverá comer dos frutos e assim ele poderá te levar até a montanha. Mas não será um caminho fácil, porque você vai ter que passar pelo Vale do Fogo. Ali terá que ter tanta coragem para não deixar que esse fogo lhe queime. Porque as chamas sobem e crepitam e se jogam como labaredas em cima de si. E se você tiver qualquer dúvida, poderá ser incinerado rapidamente, se transformando em pó. Se conseguir passar por ali, pela sua coragem, terá que passar pelo vale do gelo e da água. Ali também as águas subirão, o vento vai soprar e um vento de gelo vai congelar toda a sua face e seus ossos, principalmente se você tiver medo. Você irá sucumbir. Aquele filho mais velho começou a tremer de medo e desistiu. Não teria coragem de fazer isso. Vejo, meu jovem, que você não tem coragem. Vou lhe dar um saco de moedas de ouro. Vai embora e siga o seu caminho. Então esse filho pegou o saco de ouro e foi embora. Passou-se um tempo e os filhos que estavam com a mãe cada vez mais preocupados não sabiam mais o que fazer para que ela comesse e cada vez mais pálida definhava. Então o do meio resolveu: mamãe, nosso irmão não voltou, eu vou em busca do seu brocado. E novamente fez o mesmo trajeto, passando por vários lugares e perguntando do brocado, daquele brocado de seda que ninguém sabia o paradeiro. Até que ele chegou no leste e encontrou aquela velha. Novamente ela explicou tudo o que ele tinha que fazer e conforme o irmão anterior ficou tremendo de medo. Ficou envergonhado também pela sua falta de coragem. Ela lhe ofereceu o dinheiro que ele aceitou, mas ele estava tão envergonhado que foi embora para bem longe, sem nem pensar na mãe. Caçula olhava para a mãe todos os dias e não sabia mais o que fazer. Sabia que logo ela morreria. Então ele falou: mamãe, eu sou a única esperança. Vou atrás do seu brocado. E assim ele fez a sua jornada. Andou em todos os lugares, perguntou para todas as pessoas do brocado. Ninguém sabia, até que ele chegou naquela senhora, que foi falando detalhe por detalhe o que ele tinha que fazer. Seus irmãos, meu jovem, vieram aqui, mas não tiveram coragem. Eu vou lhe dar as moedas de ouro, vai embora. E ele olhou para ela: como pode me perguntar isso? A vida da minha irmã, da minha mãe, vale muito, muito mais do que qualquer ouro. Farei o que for possível para resgatar o brocado para ela. E assim não demorou muito, ele pegou uma pedra, quebrou os dentes, colocou no cavalo, que logo se tornou carne, balançando a crina
comendo os frutos. Ele deu um pulo e já foram para o Vale do Fogo. Ali as chamas subiam, até chamuscava os seus cabelos, e ele continuava. Sua coragem era demais. Logo passou também pelo vale do gelo e das águas. Ali o vento soprava, quase que engolindo ele, as águas torrentes, e aquele gelo quase ele tomava. Mas ele falou: preciso buscar aquilo para minha mãe viver. E logo ele estava na montanha do Sol. Ali ele foi subindo a montanha e começou a ouvir algumas vozes que pareciam cantos cristalinos. E logo começou a ver várias donzelas, várias jovens lindas, que passeavam por ali, conversando, cantando. Ele foi se aproximando e elas, curiosas, foram ver quem era aquele jovem. Logo ele chegou numa sala, uma bela sala, grande como essa. E ali haviam dois teares. Um estava com o brocado da sua mãe, que lhe arregalou os olhos. E já foi perguntando para uma das donzelas: vocês roubaram o brocado da minha mãe? Elas olharam: imagine, claro que não. Não roubamos, pegamos emprestados. Ele era tão lindo, que a gente tinha que fazer uma cópia. E assim, ela foi explicando o que elas estavam fazendo. E ali do lado, no outro tear, uma cópia inacabada. Ele olhou tudo que estava ali. Aqueles teares eram iluminados por uma grande pérola que tinha uma luz que deixava aquilo tudo muito diferente. Elas então chegaram para ele: deve estar cansado, venha, coma. E assim ele fez. Sentou-se, se refrescou com vinho, comeu algumas frutas e aquele banquete que elas serviram. Logo estava dormindo. Enquanto isso, lá naqueles teares, uma delas ficava ali fazendo tudo e olhou para um, olhou para o outro e ficou triste. Porque o que elas estavam fazendo jamais chegaria na qualidade daquele anterior. Ela suspirou e teve uma ideia. Pegou algumas linhas e pôs-se a costurar. Bordou uma jovem de cabelos negros, lisos e um vestido rosa ali do lado do lago. E assim ela saiu. O filho caçula acordou e foi direto para aquela sala. Viu que não tinha mais ninguém. Não pensou duas vezes. Tirou o brocado da sua mãe ali, daquele bastidor, e pôs-se a ir embora. Rapidamente aquele cavalo o levou para a gruta e ele chegou diante da velha. Quando ela viu que ele tinha passado por tudo aquilo, lhe deu um par de botas de couro de veado, mas não eram qualquer botas. Ela fazia tudo ir muito rápido. Ele se despediu, agradeceu. E em poucos instantes estava na casa da mãe, que estava quase desfalecendo, quase no último suspiro. Ele a abraçou, pegou no colo e levou para perto da porta. Ali ele a apoiou e disse: minha mãe, voltei com o seu brocado. Olhe, ela abriu os olhos com muita dificuldade. E pegando o brocado, ele abriu. Só que agora não era mais um vento rápido que levava, e sim uma brisa que foi abrindo aquele brocado e fazendo com que ele crescesse. Logo ele se dobrou em 2, em 4, em 8 e se fez gigante. E deixou de ser um brocado para se transformar naquela paisagem. Aquela mulher, quando começou a ficar corada olhando, se viu naquela paisagem, aquela que ela havia sonhado. E admirando tudo aquilo, ela olhou para o lago e tinha uma jovem de vestido rosa. Aquela jovem foi caminhando e deu bom dia e disse: essa paisagem é tão linda que não poderia viver em qualquer outro lugar que não fosse aqui. Me deixe ficar com vocês. E aquela donzela foi bem recebida. Ambos deixaram ela ficar ali. E logo
ela se casou com o filho mais jovem daquela mulher. Eles estavam muito felizes. E um dia, 2 maltrapilhos chegaram ali, olharam e viram que não era mais aquela casa tão simples que eles haviam morado. Era um lugar com muita alegria, muita beleza. E ao longe, eles viram a mãe e o irmão. Mas estavam tão envergonhados que jamais poderiam chegar perto novamente dos 2. Saíram dali se arrependendo da covardia deles, tanto por não poder salvar a mãe, quanto também por ter pegado aquele dinheiro que não lhe serviu de nada. E assim, aquela mulher, a donzela e o filho foram muito felizes. Quem sabe ainda ela tenha tecido e teça ainda várias paisagens que a gente pode ver em alguns lugares. Esse conto se chama O Quadro de Pano e é um conto que me encantou quando eu li pela primeira vez. E acho que ele traz tantas coisas, né? Que possam inspirar as belezas que moram no coração de cada um de vocês.